Hello, I'm Simone Maranhão Costa, and welcome to our English class. I'm excited to be here. Para começarmos, eu vou me apresentar um pouco para vocês e depois falar sobre a língua inglesa e a nossa disciplina. Eu sou formada em letras com habilitação em inglês, especialista em metodologia do ensino superior e mestre em educação. Fiz intercâmbio para os Estados Unidos e cursos de metodologia de ensino na Inglaterra. Eu sempre me interessei por idiomas, pelo ensino de línguas estrangeiras, na educação superior especialmente, e mais recentemente trabalhei na diretoria de relações internacionais do IFMA. Desde 2010 eu trabalho com língua inglesa no IFMA. Nos dias atuais, há inúmeras razões para se estudar inglês. A necessidade de saber línguas estrangeiras tornou-se bastante evidente com o fenômeno da globalização, com o acelerado desenvolvimento tecnológico e a democratização de acesso a tais recursos. Com isso, comunidades distantes de diversos países passaram a comunicar-se via redes sociais e profissionais em inglês. O inglês surge como uma língua franca, aquela que faz uma ponte entre diversos povos e culturas, mesmo aqueles que não falam inglês como primeira língua. Aspectos como sotaque ou falar em inglês gramaticalmente perfeito passaram a ser secundários diante do objetivo maior de se comunicar. O inglês é comumente falado em grande parte das universidades do mundo. Durante o programa Ciência e Fronteiras, entre 2012 e 2016, cerca de 250 alunos do IFMA tiveram a oportunidade de estudar fora do país. Alguns foram para universidades de países que não falam inglês como língua oficial, como a Holanda e até o Japão, China e Coreia, e tiveram aulas em inglês lá. Para o curso de licenciatura em Química, o inglês é o idioma dos intercâmbios, dos artigos científicos, das pesquisas mais atuais, dos congressos internacionais e dos estágios no exterior, entre tantas outras possibilidades. Contudo, para cada objetivo desses, é preciso desenvolver habilidades específicas. Estudar uma língua estrangeira varia de acordo com aquilo que você quer desenvolver, ou seja, com os objetivos que você almeja a curto ou longo prazo aprender uma língua. O chamado English for General Purpose, EGP, trabalha o inglês comunicativo nas habilidades de fala, escrita, audição e leitura. Aprender a se comunicar em inglês é importante e o estudo deve começar desde cedo na vida escolar. English for Specific Purposes, ESP, conhecido como inglês instrumental no Brasil, tem sido utilizado desde a década de 70. Inglês instrumental é uma abordagem que se concentra no aprendizado da leitura de uma língua estrangeira, levando o aprendiz a interagir com o texto e despertando sua atenção para as pistas contextuais apresentadas pelos textos e ampliando seu vocabulário para uma leitura mais fluente e eficiente de textos acadêmicos e profissionais da sua área de atuação. Dessa maneira, aprender a ler de forma ativa, utilizando-se de estratégias sem a necessidade de traduzir todas as palavras, é importante. Esta é a nossa disciplina. Esperamos que vocês gostem do material, mas não se limitem ao mesmo. Chequem os links sugeridos e pesquisem outras fontes de informação. Hoje podemos praticar inglês em sites, ouvindo músicas, assistindo filmes ou com aulas no YouTube. Há uma infinidade de oportunidades para que você tome a frente do seu próprio aprendizado de uma língua. Não precisamos morar fora ou conhecer um falante nativo de inglês. Eles estão a um clique de distância. Será uma grande jornada. Enjoy it! Vamos ver mais detalhes da disciplina a seguir. O nosso plano de ensino é composto primeiramente pela ementa. Como já mencionamos, o curso de inglês instrumental tem ênfase na leitura e compreensão de textos de interesse das áreas de estudo em Química. Assim, o nosso objetivo geral é desenvolver a competência de leitura de textos em língua inglesa para perceber a língua como veículo de comunicação, informação e expressão no âmbito acadêmico, profissional e cultural. Os nossos conteúdos foram divididos em 3 unidades. A unidade 1 foca nas primeiras noções sobre a leitura em língua inglesa e as estratégias de compreensão escrita. Nesse momento, você poderá pensar, mas eu sei ler em português, então a lógica é a mesma. Bem, sim e não. O princípio é o mesmo. Porém, na nossa língua materna, aprendemos a ler quando somos crianças.
Na nossa vida adulta, esse processo já está automatizado e não precisamos mais utilizar de estratégias básicas para ler um livro ou um artigo, por exemplo. Em outro idioma, é diferente. Tudo ajuda. As imagens, o título, palavras em negrito, números, palavras cognatas e, principalmente, o nosso conhecimento prévio do mundo ao nosso redor. Pense nas suas próprias experiências tentando ler em inglês. Alguns estudantes levam tanto tempo traduzindo cada palavra, cada parte de um texto, que ao final não conseguem dizer sobre o que trata o texto lido. Nessa unidade, estudaremos a leitura em língua inglesa, especificamente os gêneros textuais e a linguagem verbal e não verbal, e as primeiras estratégias de leitura, identificando cognatos, prediction, ou acionando seus conhecimentos prévios, skimming e scanning, que falaremos em detalhes ao longo da unidade. Estas são estratégias pré-leitura, ou seja, utilizaremos dela antes mesmo de ler o texto propriamente dito. Na unidade 2, continuaremos a focar no desenvolvimento das estratégias de leitura em inglês relacionadas ao uso do dicionário, a identificação das ideias principais em frases e parágrafos e a prática de inferir significados pelo contexto. Essas últimas são estratégias usadas durante o processo cognitivo de interpretação e compreensão textual. Por fim, a unidade 3 visa ampliar seu vocabulário para tornar o processo de leitura mais fluente e, para tanto, é importante praticar. Os textos agora serão um pouco mais longos e academicamente mais complexos também. Para trabalhar com vocabulário, focaremos em grupos nominais, formação de palavras e linking words, que são as palavras de ligação entre parágrafos ou entre frases. Depois disso, trataremos dos gêneros acadêmicos Abstract and Scientific Papers, que são os resumos e os artigos científicos que nos interessam tanto. Quais os nossos procedimentos de ensino? Ou seja, como as nossas aulas vão funcionar? Teremos aulas síncronas pela plataforma Google Meet em dias e horários a serem agendados. A leitura e interpretação do fascículo, estudo de materiais complementares disponibilizados e resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem do IFMA. Resolução também de avaliações online. O processo avaliativo será baseado na resolução de exercícios, no formato de questionários online ou em tarefas de envio único. Ao final da disciplina, você deverá demonstrar capacidade para ler e compreender um artigo científico, por exemplo. Utilizaremos a nossa apostila impressa e digital, o ambiente virtual para debates e tirar dúvidas da disciplina. E também sugiro os aplicativos ou links para a prática da língua inglesa online, tais como o Duolingo ou o Lyrics Training. Estas são algumas das nossas referências que foram formatadas para a elaboração da apostila utilizada durante a disciplina. The best way to predict your future is to create it. Com esta citação do grande presidente americano do século XIX, Abraham Lincoln, encerramos nosso primeiro encontro. Ela reflete o espírito que gostaria que seguissem durante a nossa disciplina. Dedicação hoje para estar preparados para quando as oportunidades chegarem. Elas estão mais perto do que vocês imaginam. See you soon. Bye bye.